Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de empreendedorismo. Estou aqui com módulos 15 e 16 do livro, caderno 3, de empreendedorismo, turma do 9º ano, tá? Esses módulos 15 e 16, eles estão implícitos, dentro de um único conteúdo, em uma única parte, porém eu vou dividir esta aula em aula 1 e aula 2, tá ok? Então, essa é a primeira parte da nossa aula acerca de Direito e Responsabilidade Social, módulos 15 e 16, caderno 3, de empreendedorismo, turma do 9º ano. Quero te convidar a pegar aí seu livro, seu caderno, e me acompanhar para que a gente possa juntos fazer algumas anotações, algumas observações. Primeira coisa, pessoal, nós sabemos que estamos dentro de uma sociedade. E o fato de eu e você estarmos numa sociedade nos obriga a ter determinados comportamentos, Então já imaginou se a gente pudesse fazer o que desse na nossa cabeça? Olha aqui o texto dizendo: sem obedecer nenhuma regra, não ir à aula, não devolver o jogo de videogame do colega, furar a fila de cantina na hora do lanche, não respeitar os colegas. Olha o quanto poderia ser conturbado, Olha o quanto poderia gerar mais conflitos que naturalmente já surgem, porque nós somos diferentes e, claro, essas diferenças, elas às vezes acabam gerando ali um certo conflito, uma certa indiferença pelo outro, Enfim, a nossa liberdade, já pensou se a gente utilizasse a nossa liberdade sem nenhum limite? O quanto a gente afetaria a vida do outro, ou a vida das pessoas? Claro, pessoal, é por isso que as regras existem, tá? As regras existem justamente para garantir que eu e você façamos aquilo que precisamos fazer dentro desse coletivo, dentro dessa sociedade. Que eu e você tenhamos um comportamento que não ofenda o outro, que não aí atinja o outro, certo? Aí tá dizendo aqui, ó, como a gente já viu no módulo 7, o empreendedor ético, uma parte dessas normas de conduta que surgem pelo convívio diário entre as pessoas tem caráter moral, tá? Nas outras, como veremos nessas aulas, são elaboradas na forma de leis, assumindo com isso um caráter jurídico, certo? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui tanto a moral, ok? Nós temos tanto aí a moral, tá? Nós temos tanto a moral, como nós também temos o que? Nós temos aqui, o nome é moral, tá, pessoal? Ficou muito legal, mas o nome é moral. Mas nós também temos o que? As leis, certo? Nós também temos as leis, ok? Relevem aí, tá? Vou até colocar aqui em outro programa para ficar melhor ainda para vocês visualizarem, certo? Nós temos então aqui tanto a moral, tá? Que é diferente das leis, ok? Vou apagar aqui. Tanto as leis, tá bom? Nós temos a moral e nós temos as leis. Essa moral aqui, que está implícita na sociedade em que eu vivo, elas são o quê? São regras, pessoal, de quê? De comportamento, ok? São regras de comportamento. Essas leis aqui, elas querem me gerar outra coisa. Claro, elas estão relacionadas a uma sociedade específica, então existem leis que são válidas aqui no Brasil que não são válidas em outro país, certo? Porém, essas leis aqui, elas têm uma conduta diferente. Enquanto está dizendo, a moral está dizendo como eu devo me comportar com base nos valores da minha sociedade, da minha família, do local onde eu vivo, essas leis, elas também estão dizendo como eu devo me comportar
porém elas têm uma base, tá? Vou colocar aqui, ó, elas têm uma base jurídica. Claro, que bebeu nos valores, que bebeu na moral, né? Que disse que tem como base, né? Tem como fonte a moral, o valor de uma sociedade específica, porém nós temos aqui diferente um regimento, tá? Quer saber qual é o maior regimento que o nosso país tem? É uma coisinha chamada Constituição da República Federativa do Brasil, tá? De 1988, a Constituição do Brasil, tá? De 1988, a CF. Essa aí, a Constituição Federal, a Constituição Federal, ela nada mais é do que a lei magna, ou seja, a lei base que dá aí a conduta para as demais regras, certo? Tendo isso aqui em vista, a gente pode voltar aqui, né, a lei específica, ok? E a gente vai ver o que? A gente vai observar que essa norma jurídica que está implícita aqui, ó, norma jurídica ou lei são as regras escritas de uma sociedade com validade para todos os seus indivíduos, criados pela autoridade reconhecida como legítima para isso. Diferente dos valores morais, né, da moral, da ética, que não são escritas, são apenas criadas ali no comportamento, passadas oralmente, conduzindo aquilo. Quando os nossos pais, por exemplo, nos dizem o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, certo? Esta é a forma que há aí o ensinamento acerca desse valor moral, certo? E o que nós podemos perceber aqui? Algumas características. Nós estamos dentro de uma democracia, né? E o fato de eu e você estarmos numa democracia representativa, a gente tem o quê? Pessoas que representam lá no poder executivo, legislativo, pessoas que representam a minha vontade, a minha voz, né? Não pensando na minha individualidade, mas no coletivo. Então eu grifei aqui, ó, democracia representativa, sistema político em que o povo elege representantes que irão exercer o poder em seu nome. Em um Estado republicano como o Brasil, o governo é exercido simultaneamente por três poderes independentes. O legislativo é responsável por estabelecer as leis, o judiciário por julgar conflitos e o executivo por executar a resolução públicas, e também o organograma abaixo ilustra essa distribuição. Aí nós temos aqui, ó, Estado acima, o poder executivo, o legislativo e o judiciário abaixo, dando base para esse Estado, tá? E dando o que? Equilíbrio, porque eles são interdependentes, eles precisam um dos outros, precisam do poder legislativo para criar as leis, né? A Câmara e o Senado, aí a Assembleia, a Câmara Municipal, enfim. O poder judiciário são os juízes, né? Os tribunais que precisam julgar os casos, e o poder executivo, que é aquele que vai lá e executa, ok? O governo federal, estadual e municipal, por exemplo. Então, entendam que há uma sintonia, uma harmonia para que haja um equilíbrio, né? Quem criou essa teoria aqui? Se a gente fosse pegar a filosofia, a gente ia ter que dizer um cara chamado Montesquieu. A gente escreve Montesquieu e se lê Montesquieu, né? O Montesquieu, que foi um filósofo modernista, foi quem deu essa ideia dos três poderes, certo? Nós temos aqui a questão de que existe dentro dessa sociedade tanto os interesses privados como o interesse público. O que se sobressai? O interesse público, tá, pessoal? O interesse da coletividade. Então, por exemplo, se o Estado está precisando de um terreno para construir lá um poço para aquela região, e o terreno ele tem aí dono, ele tem um proprietário, o que o Estado vai dizer? O Estado vai dizer o seguinte: olha, fulano, eu preciso desse terreno para construir um poço, para beneficiar essa região, esse bairro, essa área aqui. E aí você tem como me vender? E aí se a pessoa se negar a vender, o Estado primeiramente vai o quê? Vai pedir para que ele reveja essa situação, né? Porque se não houver outro meio de ele colocar, por exemplo, construir esse poço, vai haver um conflito. Porque o objetivo é o que? É beneficiar o coletivo.
Então, o coletivo ele está acima do privado, acima do particular. Nesse sentido que eu estou pensando aqui com vocês é em relação aos direitos, em relação ao cuidado do Estado para com a sociedade, certo? O Brasil, por exemplo, é o estado de bem-estar social, tá? É o estado que deve garantir segurança, é o estado que deve garantir aí a saúde, a educação, tá? Que deve dar amparo àqueles que são idosos, àqueles que são crianças, enfim. Aqui na página 22 tem um texto falando sobre um senhor que prestou um serviço para uma mulher e essa mulher não honrou com o serviço, ele foi lá e quebrou lá tudo aquilo que ele tinha construído, que no caso foi um pórtico, né? E a pergunta é, em sua opinião, houve quebra de regra ou acordo estabelecido entre essas duas pessoas envolvidas nesse caso? E também existe aqui a segunda questão, com base no que já vimos sobre normas jurídicas, a maneira pela qual Gray decidiu não vou ser feito de otário por ninguém, está correto? Justifique essa resposta. Essa é uma resposta pessoal, né? Eu vou deixar aqui para vocês o convite. Aliás, o convite não, eu vou deixar aqui para vocês a função de responderem essas questões, tá bom? E em seguida, na próxima aula, a gente vai finalizar este módulo, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham ficado claro. Caso seja necessário, podem entrar em contato comigo através da Agenda Edu. Um abraço, até mais, guerreiros!